áudios atribuídos a Mauro Cid apontam que ele foi pressionado pela Polícia Federal e pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a mentir contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem vai trazer para a gente os detalhes a partir de agora na nossa tela é ele, Igor Damasceno, meu amigo. Muito boa tarde para você. Maiara, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Afirmações graves que foram feitos pelo ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, nesses áudios que teriam sido enviados via WhatsApp. Até o momento, a polícia investiga para quem Mauro Cid teria enviado esses áudios. Mas o fato é que logo depois que a imprensa começou a divulgar esses áudios de Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes acabou determinando que ele prestasse depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal. É aqui no STF que eu estou nesse momento, porque o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Mauro Cid, veio para cá, chegou há cerca de 15 minutos e já está com o instrutor de gabinete, o juiz instrutor de gabinete de Alexandre de Moraes, justamente para responder esses questionamentos dessa denúncia, entre aspas, denúncia grave, afirmações graves feitas essas por Mauro Cid. Ele está nesse prédio aqui, no segundo andar desse prédio, a imprensa não tem acesso a ele, inclusive todos os setoristas, os jornalistas que trabalham aqui no STF, tiveram que vir do lado de fora, justamente porque essa nova investigação contra Mauro Cid é totalmente sigilosa. Nós tivemos acesso aos áudios tão polêmicos e que trouxeram Mauro Cid aqui no Supremo Tribunal Federal. Em um deles, ele diz que, nesse momento, a Polícia Federal teria coagido para colaborar com a narrativa que a PF estaria trazendo sobre essa suposta tentativa de golpe de Estado. Vamos ouvir. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Bom, só para a gente deixar bem claro, para a gente contextualizar, Mauro Cid é tenente-coronel do Exército e ex-ajudante, ou seja, ex-braço direito de Jair Bolsonaro, quando ele era o presidente da República. E contra Mauro Cid, há 4 inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal sendo investigados pela PF. E que inquéritos são esses? Por exemplo, a adulteração no cartão de vacina, também a suposta tentativa de golpe de Estado, também o escândalo das joias e ainda os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. Mauro Cid, ele fechou um acordo de delação premiada com o Supremo Tribunal Federal para se comprometer a dizer a verdade nesses 4 inquéritos, em todas essas investigações. Só que nesses áudios, ele diz que Alexandre de Moraes, que é o relator de todos esses inquéritos, já tem uma verdade própria, já tem algo na cabeça e quer apenas que Mauro Cid assine embaixo em tudo que Moraes fala. Vamos ouvir. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Bom, ainda nesses áudios, ele diz que o Supremo não é comprometido com a verdade e que Mauro Cid tinha muita coisa para poder falar sobre o que de fato teria acontecido, mas que o STF já tem a própria verdade e que não aceita a versão do próprio ex-ajudante de ordens. Vamos ouvir. Não adianta. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo.
Bom, num outro áudio um pouquinho maior, um pouco mais extenso, o ajudante de ordens de Bolsonaro, já num tom de revolta, diz que é o principal, o que mais foi afetado por essas investigações, o mais prejudicado. Disse ainda que Jair Bolsonaro ficou milionário, que outros militares de altas patentes não teve nenhuma sanção contra ele e que ele é o único que ficou sendo prejudicado nessa investigação toda. Vamos ouvir. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom, depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fui eu. Bom, em nota, a defesa de Mauro Cid disse que, na verdade, esses áudios foram somente um tom de desabafo, que ele está muito pressionado por tudo que tem acontecido e que quis desabafar nessa situação. O advogado de Mauro Cid disse ainda que ele respeita, o tenente-coronel respeita a lisura da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. No entanto, esses áudios com essas afirmações graves contra a confiabilidade das investigações nesses 4 inquéritos podem fazer com que Mauro Cid perca os benefícios concedidos a ele no acordo de delação premiada. Então, nesse momento, ele está aqui respondendo os questionamentos aqui no Supremo Tribunal Federal para explicar por que ele fez essas afirmações, para explicar a quem que ele estava falando isso, porque, de fato, se o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, entender que Mauro Cid feriu as regras da delação, ele já pode sair aqui direto para a cadeia. Tem mais ou menos aí uns 20, 25 minutos de depoimento, ele teve hora para chegar, mas não tem hora para voltar. A situação de Mauro Cid pode se complicar com a Justiça Federal. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.